A gente vai falar sobre o impacto do xingamento da primeira-dama Janja Elon Musk na diplomacia brasileira. E Fran, tudo bem? Bom dia, boa semana. Ei, Adri, bom dia pra você. É um prazer estar falando com você agora no TN1. Bom dia pro Ibrahim, também para todo mundo que nos acompanha. Pois é. Durante o final de semana a gente viu repercutindo nas redes sociais, mas também dentro do governo, uma fala da primeira-dama Janja da Silva durante um evento preparatório para o G20, o evento de aliança global, né? Durante um momento em que ela estava falando sobre regulamentação das redes sociais, fake news, ela ouviu um barulho e nisso ela foi fazer uma brincadeira. Será que é o Elon Musk? E depois, como o horário não permite nem falar em inglês nem em português, em inglês mesmo, ela, enfim, mandou o Elon Musk para aquele lugar, basicamente. E esse vídeo repercutiu muito nas redes sociais. O próprio bilionário respondeu falando eles vão perder as próximas eleições, e isso continuou rendendo, né? Inclusive o próprio presidente Lula, na mesma noite, horas depois, ele também, durante o discurso na Aliança Global, ele aproveitou para falar o seguinte, né? Ele falou o seguinte: eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Nós não temos que xingar ninguém. Nós devemos apenas indignar a sociedade. Então, principalmente porque, né, a gente sabe dessa tensão que existe entre o governo Lula e Donald Trump, e a avaliação de diplomatas com quem eu conversei nesse final de semana é justamente de que, numa relação que não tá nada boa, e a relação diplomacia a gente sabe que se dá muito por gestos também, digamos que ela precisa ser totalmente pragmática, então se deve evitar qualquer tipo de polêmica, principalmente em função desses entraves, né, dessa relação nada amigável que há com o Donald Trump e também até mesmo com o Elon Musk, né? Se a gente for lembrar o que a gente viu aí nos últimos meses, inclusive com a rede social X ficando suspensa no país por quase 40 dias, foi uma briga principalmente com o judiciário, com o Moraes, o STF ali, mas também Lula opinou sobre esse tema, Elon Musk também respondeu, e eu lembro aqui também que ele, no governo de Trump, ele vai ficar aí com um departamento de eficiência governamental, né? Então a gente está falando de alguém que vai fazer parte do primeiro escalão também do governo. A avaliação também é o seguinte: olha, isso é pequeno se for comparar com outras coisas e tudo, mas fato é que, neste momento, o ideal é não polemizar, principalmente porque durante as eleições a gente viu o Lula também declarando apoio para a Câmara, e tudo isso também repercutiu de uma forma negativa. Então, digamos que, nesse momento, em relação aos Estados Unidos, muito ajuda quem não atrapalha. Ô Fran, é mais ou menos como se o presidente da República tivesse sido o adulto na sala, né? Numa conversa entre Janja e Elon Musk via rede social, etc. Ele é exatamente quem aparece para dizer: não, peraí, vamos baixar a bola. Bom, muito pela necessidade de tentar reconstruir pontes diplomáticas depois da declaração de voto que deu a Kamala Harris e da vitória de Donald Trump. Você vê impactos objetivos, Fran, no que a gente vai discutir hoje no G20, por exemplo, e nas pautas de interesse do país, de alguma maneira conectadas com isso, ou uma coisa é uma coisa e outra coisa será outra coisa? Pois é, dos termos de vista, se a gente for olhar do ponto de vista, né, econômico, por exemplo, e até você numa edição dos 3 sobre os 3 falou sobre isso muito bem, dizendo o seguinte: olha, a gente sabe que questões econômicas, comerciais, essas coisas assim, essas polêmicas acabam não tendo muito impacto ali no final da linha. Mas fato é que a gente está falando de um governo que vai assumir nos Estados Unidos que gosta de polêmica, né? Que gosta de surfar nessa onda mais ideológica, nessa onda de polemizar mesmo. E Elon Musk não precisa nem dizer aqui que um dos principais hobbies dele é justamente trazer essas discussões para as redes sociais, não só relacionadas ao Brasil, mas também a outros países. Então, de fato, em termos práticos, um diplomata até disse isso é pequeno, isso como um todo não vai representar muito. Só que quando a gente fala do ponto de vista diplomático, de gestos, de tensionar relações,
isso acaba impactando sim, porque para um governo que não vai ter nem diálogo, quando a primeira-dama fala algo desse tipo, não contribui, né, para esse momento. Se a gente for olhar até agora também, somente o ministro Paulo Teixeira saiu em defesa da primeira-dama, porque, digamos que há uma ordem de vamos tentar abaixar esse tema, não ficar aí repercutindo demais, porque aí o que está acontecendo também? A oposição já está se aproveitando, né, dessa situação, obviamente, para quê? Para poder surfar nessa onda e poder também tensionar o governo, né? Fazer o papel ali de oposição no Congresso. Tanto é que estão querendo convocar o Mauro Vieira, por exemplo, para prestar esclarecimento sobre a fala da primeira-dama. Então, assim, em termos práticos, objetivos, do que interessa, isso aí é um pinguinho no meio do oceano. Mas se a gente for olhar do ponto de vista diplomático, é claro que atrapalha aí qualquer tentativa de diálogo nesse momento.